Então, nesse momento, a Rosana, eu não conhecia a Rosana pessoalmente, Rosana Amado Gaspar, ela é diretora, é uma das diretoras, né, lá no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro, está ligada à USE também, e quando a doutora Júlia conversou comigo sobre a gente participar nesse mês de Kardec, né, o mês que a gente comemora o aniversário de Kardec, ela falou que... Eu falei que tinha interesse até no EQM, que era um dos temas, e ela falou que a Rosana estava pesquisando bastante sobre esse tema, e justamente foi um dos temas que uma das alunas levantou perguntas, né? Então, rapidamente eu respondi, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer bem mais. Então, nós vamos envolver amorosamente a Rosana para que ela possa iniciar a apresentação dela e possa complementar a apresentação que eu falei só por cima de você, Rosana. Por favor. Bom, é um prazer a gente estar aqui. Eu atualmente estou fazendo parte da USE Distrital do Brás também, porque tem uma casa espírita lá nesse bairro, né, que eu também participo, e eu participei muitos anos da USE Distrital da Freguesia do Ó. Aí também participei da diretoria da USE, da diretoria executiva da USE, mas por conta dos mandatos, né, esse último mandato, essa última gestão, eu tive que sair fora, né? Porque é bom a renovação, sempre é muito bom. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos, e é um tema que me agrada muito, né? E no começo, até no próprio meio espírita, ele tinha uma certa, assim, um certo preconceito em se falar sobre EQM, mas eu sempre achei um tema muito interessante, porque tem muita coisa que vem de encontro com o espiritismo, né? Então, a experiência, aqui a gente tem um trecho, aqui é uma descrição, né, de uma pessoa que ela está morrendo, e na sua parte de maior aflição física, ele ouve o médico declarar que ela está morta. Só que começam a acontecer uma série de percepções, né? Ela escuta um zumbido, um toque de campainha, ela sai, às vezes, do corpo e começa a observar em volta, o entorno, que ela está sendo operada, ou que ela sofreu um acidente, ela está ensanguentada, mas aquilo para ela não faz a menor diferença, né? A percepção daquilo para ela, no mundo espiritual, a gente fica, assim, às vezes, horrorizado, né, com o acidente. Mas para o espírito, ele não dá muita importância para aquilo, para aquele corpo. Ele acha, assim, como se a gente tivesse visto uma roupa que caiu do varal, sei lá. Então, outra coisa que acontece é que ele vê espíritos, né, de parentes, amigos já mortos, e aparece sempre perto para ele um espírito amigo de uma espécie que ele nunca encontrou antes. É um espírito de luz. Isso está no primeiro livro que eu li, A Vida Depois da Vida, na década de 80, 90. Então, há muito tempo que eu acompanho esse tema, que eu acho muito interessante, né? Porque bate muita coisa com o espiritismo. E uma das coisas que a gente percebe é que esse espírito de luz nada mais é do que o nosso anjo guardião, que está lá no Livro dos Espíritos, né, um capítulo especial sobre esse anjo guardião. E ele vem ao nosso encontro nesse momento, principalmente nos acompanhar e aconselhar algumas coisas, né, que vão acontecendo, que eu vou falar para vocês.
Então, o conceito básico dessa experiência aqui, EQM quer dizer experiência de quase morte, é um conjunto de percepção e sensações relatadas pelas pessoas que estiveram próximas de uma morte clínica. Muitas pessoas também entram em EQM, por exemplo, num coma, numa anestesia, num choque elétrico, num raio, em várias situações, né, que a gente vê que tentativas de suicídio, a pessoa entra nessa situação, né, de experiência de quase morte, e o que que acontece? Ela começa a ter uma série de percepções. Esse termo, ele foi cunhado pelo psicólogo Victor Edger, em 1896. Então, vocês vejam que não é de hoje que acontece isso. E eu vou mostrar para vocês que é muito mais antigo do que a gente pensa. E ele foi bastante difundido pelo Dr. Raymond Moody, que é um psiquiatra e autor desse livro que eu li para vocês, um trechinho, né, do Vida Depois da Vida. Inclusive, tem um filme, né, sobre esse assunto. Então, nós vamos ver que o Dr. Raimundo, ele fala assim, o que me surpreendeu desde o começo do meu interesse foi grande a semelhança dos relatos. Porque ele começou a perguntar para as pessoas, porque as pessoas ficavam assim, não muito confortáveis de relatar a experiência. Porque, como Kardec fala, né, quando a pessoa não sabe o que responder, fala, isso aí foi alucinação, né? Isso foi alucinação, você teve uma percepção aí que não, isso não existe. Então, o que ele percebeu? Que as pessoas que relatavam eram de diversas religiões, diferentes circunstâncias sociais, educacionais, às vezes a pessoa tinha faculdade, às vezes a pessoa era uma lavadeira, às vezes a pessoa não tinha, era analfabeta, não tinha absolutamente nada em comum, mas contava a mesma história, né? Então, ele começou, quando ele ingressou na faculdade de medicina, em 72, ele já tinha coletado uma série de experiências. Ele ia lá, perguntava para a pessoa, né, no hospital, o que ela tinha, se ela tinha tido alguma experiência, e a pessoa, muitas vezes, relatava aquela experiência, né, e ele começou a anotar todas aquelas, vamos dizer assim, aqueles relatos que falavam sobre uma continuidade da vida após a morte. E muitas vezes era declarado morto. Então a gente vai ver, né, que dentro das principais sensações foram feita uma escala de Grayson, chama. Porque a pessoa, essa escala servia para você, quando fizesse o relato, alguém fizesse o relato, você ia vendo quanto intenso foi aquela experiência de quase morte. Esse quadro aí, por exemplo, que lembra uma experiência de quase morte. Então, esse quadro, olha como ele lembra, tem esse túnel com uma luz, né? Espíritos entrando, e está associado por pesquisadores à experiência de quase morte. Então, uma das coisas que o pessoal comenta, por exemplo, um sentimento de paz interior. Geralmente, quando a pessoa desencarna, está nessa experiência, ela sente uma paz, ela sente que pertence àqueles lugares que ela está, ela começa a ver, muitas pessoas começam a vislumbrar uma paisagem, né? As cores são mais intensas, a luminosidade não é agressiva, e ela se sente muito bem, né? A sensação de flutuar acima do seu corpo. Muitos falam que foram para cima do lugar que estava sendo operado, subiu na sala e muitas vezes saem daquele lugar, né?
e passa pela parede, por exemplo. Tinha uma pessoa que relatou que ela passava pela parede, e quando ela passava, se ela parasse, ela via as moléculas se movendo dentro daquela parede. E é o que a gente fala a respeito da matéria, que ela vibra, né? Ela via as moléculas de cimento, de tijolo se movendo e ela passava tranquilamente. Ela podia passar sem olhar aquilo, como ela podia ver tudo aquilo que estava acontecendo. A impressão de estar num segundo corpo, distinto do corpo físico. É interessante isso, porque tem muita gente que vê o corpo, né? Outras pessoas sentem que não tem corpo nenhum. Ela é só uma mente, que ela está ligada a tudo aquilo, e ela não tem corpo, né? A percepção de presença de pessoas à sua volta, né? Às vezes percebe pessoas, e geralmente essas entidades às vezes não reconhece, sabe que conhece, mas não sabe quem é. Né? Sabe aquele negócio? Eu conheço, mas eu não sei quem é. A visão de seres espirituais ou familiares falecidos sempre tem um espírito protetor, um ser que tem, assim, uma autoridade de um pai, de uma mãe, de uma pessoa muito amorosa, que não julga de modo nenhum. A pessoa se sente acolhida. E ela não julga o que ela fez, porque depois a gente vai ver que vai ter uma revisão da vida, né? Aquele processo de você ver a sua vida passando como se fosse um filme, você vai vendo cada ato da sua vida. E aquela pessoa está junto ali com você. E muitas vezes você se envergonha de ter alguém vendo com você alguma coisa que você fez de errado. Mas ela, de maneira nenhuma, ela julga. Ela só mostra para você. Né? Isso é falado na doutrina espírita. A visão de 360 graus, panorâmica. A pessoa não precisa olhar para trás para ver quem está atrás dela, está na frente. Ela vê tudo. Né? Porque essa questão da visão nossa, ver com o olho, é por conta da nossa... do nosso cérebro, né, que tem um nervo óptico que leva a imagem lá para o cérebro e ele decodifica. Para o espírito, ele não precisa disso. Ele só enxerga tudo, ele percebe tudo. Outra coisa é a sensação do tempo. Algumas pessoas, às vezes, ficam com morte aparente por 5 minutos e para ela passou dias, né? Passaram-se dias, ela teve uma experiência intensa, ela foi para outro lugar, ela viu pessoas, ela falou com outras pessoas, ela viu paisagens, infinito. E quando ela volta, fala, não, você ficou desacordado, seu coração parou por 5 minutos. Ampliação de vários sentidos. É interessante como todas as perguntas que a gente faz, vem a resposta. Há um relato muito disso. Então, você começa a ter uma percepção muito grande. Às vezes tem casos de pessoas que, por exemplo, estava no hospital, ela viu o irmão chegando no avião, chorando, e falando com a outra pessoa que estava indo visitar a irmã que estava doente, à beira da morte. Ela ouvia o marido conversar com o médico, ela ouvia a filha falando em casa com uma outra pessoa, e ela via o quarto onde ela estava. Então, era um sentido amplo, né? Tudo ao mesmo tempo, e ela tinha compreensão daquilo. Porque ela estava num estado de espírito, né? E a gente vê que o nosso corpo físico, ele limita muito as nossas ações, né? Essa sensação também de viajar através de um túnel intensamente iluminado no fundo, geralmente o pessoal viaja
entra, passa por esse túnel. Outras pessoas não, vê uma porta, vê um portal, sai do planeta, vê o planeta pequenininho, vê a Terra pequenininha, vê a minha casa, enfim, vai para vários lugares, vai para uma paisagem. Então, é variado isso daí também. Tem pessoas que falam assim, olha, você está vendo esse campo aqui? Você pode ir até aquela cerca. Passou daquela cerca, você não pode passar. E ela vê pessoas lá do outro lado da cerca, vê muro. E justamente a gente pensa que esse muro, essa cerca, essa limitação que existe na espiritualidade é a transição realmente do desencarne completo e esse que ela está. Vai daqui para lá. Muitos veem também o cordão prateado, né? Que está ligado, o espírito está ligado no corpo. Então, esse cordão prateado, muitas vezes a pessoa vê. O cordão luminoso, que ela vê que ela está ligada ainda no corpo. Alguns não veem, mas algumas pessoas veem. Essa questão da revisão da vida, né, que a pessoa começa a pensar sobre o que ela está fazendo aqui, de onde que ela veio, e a sensação de que ela chegou em casa, né? A gente fala muito quando uma pessoa desencarna, ele retornou à pátria espiritual. É uma coisa assim que na EQM o pessoal confirma sempre. A sensação de que eu estou indo para casa, a sensação de que é um lugar que eu conheço e que eu gosto e que eu quero ficar ali. E muitas vezes esse espírito que acompanha pergunta para ela: você quer voltar? E a pessoa fica pensando, falando assim, olha, eu não quero voltar, aqui está tão bom, porque às vezes ela está com muita dor, ela está passando muita dificuldade, mas aí os irmãos falam para ela, olha, é melhor você voltar, porque não está na sua hora ainda, você tem que voltar. Eles meio que convencem a pessoa, quando não está na hora, convence a pessoa a voltar. E por pior estado que esteja essa pessoa, é interessante, porque ela, quando volta, muitas vezes, ela tem uma melhora súbita. Às vezes de doenças raras que ela não saberia, assim, o porquê, né? Eu tenho um relato de uma mulher que ela conta a história de que ela, da Nicarágua, ela tinha tumores do tamanho de um limão. Do tamanho de um limão. E a espiritualidade falou para ela assim, olha, se você voltar, em uma semana você não vai ter mais nada. Ela falou, não, eu quero ficar aqui. Interessante essa revisão da vida, porque as pessoas, quando voltam, elas voltam muito diferente, né? E tem um caso de uma... Eu estava contando o caso de uma mulher que ela tinha tumores do tamanho de um limão. E ela chegou a pesar 35 quilos. E foi perguntado para ela se ela queria voltar. E ela disse que não, porque ela estava muito doente. Mas aí a espiritualidade falou para ela, olha, se você voltar, você não vai ter mais nada. E realmente ela se curou. E ela passou a fazer palestras no mundo inteiro a respeito da EQM. Então, uma das coisas também interessantes é que no Antigo Egito eles faziam esse tipo de ritual nos templos de iniciação, né? Então, eles reduziam as funções vitais. Como? Colocava o cara dentro de uma caixa, fechava, né? E deixava ele lá sem respiração. Quando a pessoa estava quase morta, abriam e a pessoa falava, ó, eu tive no mundo espiritual, e começava a fazer relatos, né? Então, abriam a percepção espiritual através do que da EQM. Por quê? Muitas das pessoas que têm essa experiência quase morte, eles passam a ter uma percepção espiritual maior, né? Parece que fica uma porta entreaberta. Essas pesquisas, né,
Isso aqui é só para vocês terem uma ideia que algumas pessoas que já faziam essas pesquisas, né? E que realmente, até hoje, né? Por exemplo, como essa escala que eu mostrei para vocês, do Bruce Grayson, ela é usada até hoje para a gente saber a percepção de EQM. Então, existe pesquisas científicas a esse assunto. Na década de 70, quando começou, não se levava muito a sério, mas hoje é bastante pesquisado. Tem muito material, né? Então, por exemplo, tem alguns casos, né, de uma cirurgia cerebral que a pessoa teve a morte clínica documentada e retorna, né? Retorna da cirurgia e descreve com precisão todo o procedimento que ela sofreu. Então, ela vê sendo operada, ela vê sendo operada o cérebro. Eu acompanho um canal que falam sobre relatos de experiência de quase morte, e o que ocorre? Um dos apresentadores é um neurocirurgião e o outro é um físico. E ele relata que ele estava preenchendo o atestado de óbito do paciente quando o paciente volta, né? Volta e depois faz todo esse relato e ele começa a ter uma percepção que já tinham falado para ele, mas ele não deu muita atenção. Mas nesse caso, que foi declarado morte clínica e a pessoa voltou, ele ficou mais interessado, né? Algumas pessoas também têm os contras, né? Tem as pesquisas contra. Por exemplo, tem gente que fala que isso aí é falta de oxigênio cerebral, o outro fala que é uma descarga elétrica dos lobos temporais, por isso que a pessoa vê coisas, alucinações de terminalidade, né? E o Kardec fala sempre isso, né? Quando não tem explicação, fala que é alucinação. Esse aqui, então, fala o seguinte, que é a teoria quântica da consciência, que a consciência é a informação quântica que persiste fora do corpo. Quer dizer, a pessoa complica mais do que ajuda, para não dizer que é um espírito que está fora do corpo, dá uma série de explicações, que é mais fácil a gente entender, né, que o espírito sobrevive ao corpo físico, que ele é o mais importante. Como eu falei para vocês, é interessante que quando a pessoa passa por uma EQM, ela tem essa percepção da espiritualidade aumentada. Então, numa questão, por exemplo, da Eusápia Paladino, não sei se vocês já ouviram falar dessa médium, ela é uma médium italiana, que ela foi amplamente estudada por Charles Richer e Camille Flammarion. Então, o que acontece? Ela teve um acidente quando ela era criança, não se sabe muito bem. Eu pesquisei, assim, uns falam que ela era bebê, outros falam que ela tinha 12 anos, enfim. Ela sofreu uma lesão no crânio na infância. O que aconteceu? Resultou de uma fenda, ficou uma fenda, uma lesão na cabeça, e nessa fenda nasceu uma mecha de cabelo branco. E ela passou a ser uma médium, né, ter essa percepção, e seus transes mediúnicos, ela falava que sofria um sopro frio que parecia emanar da cabeça, né? Alguma coisa aconteceu lá, provavelmente ela teve uma experiência de quase morte que ampliou a sua percepção mediúnica. Então, ela passou a manifestar fenômenos de materialização e desdobramento espontâneo. E ela foi estudada por diversos pesquisadores, né, do século XIX e do século XX. Outra conhecida nossa foi a Ivone, né? Ivone do Amaral Pereira. Ela também teve um episódio de morte aparente. Com 29 dias de vida, ela teve um acesso de tosse que sufocou e deixou ela no estado de catalepsia, de morte aparente, por 6 horas.
né? O médico atestou o óbito, mas a mãe, numa oração para Maria de Nazaré fervorosa, se trancou no quarto com a menina, se recusava a enterrar a filha, né? Se recusava. E aí ela ficou lá fazendo oração, fazendo a prece, e de repente a Ivone volta. Ela já estava com uma mortalha que uns falam que era rosa, né? Outros falam que eram flores de laranjeira, que colocaram com espinho para enfeitar a cabecinha da criança, as mãozinhas. Estava morta mesmo, enfiavam o espinho. Ela ficou só ferida e não aconteceu nada. Posteriormente, né? Aí a gente vê que com 4 anos ela já se comunicava com os espíritos, teve um problemão por conta disso, porque ela viu o pai dela da outra encarnação, né, o Charles, o espírito Charles, e não reconhecia o pai dela biológico. Então ela vivia, uma das questões também era porque ela foi suicida em outras encarnações, né? E a mediunidade se apresentou desde os primeiros dias de vida. E ela tinha essas catalepsia, e era comum. Então, quando ela entrava naquele transe e ficava naquele estado cataléptico, a avó ficava orando, né, para ela voltar. Aliás, essa questão da oração é que tem um capítulo especial no Evangelho sobre a prece, né? Eu tenho um livro aqui também que fala sobre experiências de quase morte de crianças, que é de um outro médico que foi incentivado pelo Dr. Moody, é o Dr. Melvin Morse. Aqui ele conta experiências de crianças. E uma das experiências que ele conta é de uma menina que teve um afogamento com 9 anos. E a família, eles conseguiram ressuscitar ela, e a família fazia um círculo de preces para ela. Então, ele ficava assim, que tinha que fazer alguns procedimentos com a criança, e ele ficava muito nervoso, as enfermeiras, porque saía muito sangue, eles iam fazer alguns procedimentos, e a família se mantinha calma, fazendo essa prece. A menina voltou, não se sabe quanto tempo ela ficou, contando a história do que ela tinha passado, né? E ele fala até aqui, ó, como podiam estar tão calmos? Não estava óbvio que ela ia morrer? 3 dias depois, a sua recuperação foi total. Então, é interessante também como essas questões da prece, como foi o caso da mãe da Ivone, que através, talvez, da emanação, né, dos seus fluidos, aliados à prece fervorosa, a menina volta a respirar. Vamos lá. E como é que pode ocorrer essa EQM? As pessoas que atualmente é mais fácil a ocorrência de EQMs. Por quê? Nós temos aparelhos, temos medicamentos que ressuscitam a pessoa. E a pessoa cai lá com um ataque cardíaco, vai lá com aquele aparelho, dá um choque, dá uma injeção, faz massagem cardíaca e a pessoa volta, né? E nesse meio tempo de toda essa confusão, o espírito muitas vezes se desdobra, assiste tudo aquilo que está acontecendo, ou às vezes até sai do lugar, não está nem percebendo o que está acontecendo. Experiências de pessoas que, no decorrer de acidentes ou doenças ou ferimentos graves, estiveram muito próximas da morte. Então, a pessoa
ficou em coma, teve um acidente, bateu a cabeça, desmaiou, né? Experiências de pessoas que, enquanto morriam, contaram para as outras pessoas que estavam presentes. Mais tarde, essas outras pessoas relataram para mim, que é a pessoa que está contando aqui, o conteúdo da experiência de quase morte. É interessante, olha, o Eduardo Carvalho Monteiro, que foi o fundador do Centro de Cultura, quando ele estava no hospital internado, ele relatou que teve uma experiência de quase morte. Depois ele desencarnou mesmo, mas ele falou, olha, eu estive na espiritualidade, falei com fulano, cicrano, é verdade. Então, o próprio Eduardo voltou, ele estava, né, para desencarnar, e contou para o pessoal que já tinha tido um preâmbulo, né? A doutrina espírita, ele fala que a separação do corpo, na questão 155A, Kardec pergunta se a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca, ou seja, você morreu, já vai embora? Não. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Então, por isso que muitos espíritos ainda não estão desencarnados, né? Tem aquela sensação de sair do corpo, e muitos relatam, os relatos são comprovados. Por exemplo, teve uma pessoa que estava no hospital e ela teve uma experiência de quase morte. E ela saiu do corpo e foi para o telhado. Lá no telhado ela viu o quê? Um pé de sapato. Aí ela falou, não, eu saí do corpo e vi um pé de sapato no telhado. E foram lá, acharam o pé de sapato. Quer dizer, comprovadamente, ele estava lá. Né? Uma outra pessoa também se acidentou na rua. E durante a transição, quando ele chega no hospital, uma enfermeira tira a dentadura dele e coloca numa mesinha, numa gaveta. E ele já estava fora do corpo. Ele foi acompanhando a ambulância, junto com o pessoal, acompanhando o corpo, assistindo tudo aquilo. Chegou, depois ele ficou bom, voltou, ressuscitaram ele e tal. Cadê minha dentadura? Ninguém sabia, nem a própria enfermeira sabia onde estava. Aí ele fala, eu vi que você guardou numa mesinha branca, em tal sala, assim, assim, assado. E foi lá, estava lá. Então, quer dizer, ele podia ter visto porque ele estava no estado, né? Muita gente, às vezes a pessoa vai ser operada, eles colocam até um esparadrapo no olho, para a pessoa não ficar com o olho arregalado assim, né? Coloca um esparadrapo, a pessoa fica dormindo, fica com o olho fechado. Então, mostrando que essa experiência, ela é real, realmente, né? Eu queria também falar para vocês, nem todo mundo tem uma experiência muito legal, principalmente quem tenta suicídio, né? Então, muitas vezes a pessoa tenta um suicídio, ela não tem uma experiência muito boa. E assim, mas quase que 80% das pessoas relatam que tiveram uma experiência boa. Mas o suicídio, particularmente, ele é uma experiência ruim, né? As pessoas voltam, mas é interessante porque ela muda completamente a forma de pensar. E eu acompanhei alguns relatos que a pessoa chegou, o espírito falou para ele, por que você fez isso? E ele se sentiu envergonhado
né, do que ele tinha feito, falou, pode voltar. E deu tipo um empurrão nele, um empurrão assim, porque ele tinha saído até da terra. O espírito falou, pode voltar, deu um empurrão nele, ele falou que caiu, que nem tivesse caindo num buraco. Quando ele caiu no corpo, ele sentiu uma dor horrível, né? Porque ele tinha tomado uma série de medicamentos e ficou muito mal mesmo. E, segundo ele relata, esses medicamentos que ele tinha tomado era para ele ter morrido. Não tinha como se salvar. Mas ele volta ele volta assim com muita dor, muito mal, mas ele volta e passa a ter uma visão diferente da vida, né? Então o suicídio é uma coisa que é assim, uma espécie de rompimento da porta que vai para a espiritualidade e a pessoa não tem uma percepção muito boa. Mesmo porque não é um local em si que a gente vai, é um estado de consciência. O que deu para perceber é esse estado de consciência que predomina. Ah, mas a gente não vai para o nosso lar? Não sei, tem gente que fala que não existe colônia. Pode ter, pode até ter, porque o que acontece? A gente se reúne por afinidades. De repente, a gente constrói com a nossa mente os locais, né? E se juntamos aí em algum lugar. Mas, pela percepção que a gente tem dos vários relatos, é de que o nosso lugar que a gente está, é uma percepção da nossa consciência que vai criando aquilo, né? Na doutrina espírita também, né? Voltando, essa experiência de quase morte é uma evidência da sobrevivência da alma, né? A ciência já está reconhecendo isso, que alguma coisa sobrevive à morte do corpo físico, explica o desprendimento parcial do perispírito, né? O desdobramento. Esse túnel de luz pode ser uma transição vibratória entre planos. Essa revisão da vida é antecipação do processo de revisão espiritual após o desencarne, porque todos nós vamos fazer um balanço, né? O que a gente fala assim, é o juízo final. Não é um juízo final, é um juízo parcial. A gente vai fazer um balanço daquilo que a gente fez aqui na nossa existência, e nós vamos ver o que acertou, o que errou, né? E aqui alguns autores que se aprofundaram no tema. Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, Hernani Guimarães, o doutor Alexander Moreira, que tem sido assim reconhecidíssimo no meio acadêmico. Ele é de Juiz de Fora, inclusive ele vai estar no congresso da USE. Nós tivemos no Congresso Médico Espírita, ele estava lá falando sobre temas sobre reencarnação e experiência de quase morte. Esse livro aqui, que também é do CCDPE, A Sobrevivência da Alma em Foco, que traz algumas pesquisas sobre experiência de quase morte, pesquisa acadêmica mesmo, comprovada, testada, né? E o canal, um canal que eu acho que é muito interessante, porque os entrevistadores são muito respeitosos, sabe? Então, é um canal que toda semana tem um relato de experiência de quase morte, ou outras experiências espirituais, vamos dizer assim. Mas a maioria é experiência de quase morte, chama-se, afinal, O que Somos Nós. É muito interessante, o entrevistador é um físico, Carlos Mendes. Tem relatos lá que são, assim, que nós talvez não gostaríamos, não vemos, assim, muita
coerência? Tem, mas ele respeita as pessoas que vão lá, não julga, né? Enfim, é interessante para a gente fazer pesquisa. Tem muitos livros também, né? Que a gente acompanhou aí nesse tempo todo, Vida Após a Vida, Do Outro Lado da Vida, que é esse do Dr. Melvin, que é relatos de crianças. Eu tenho um outro livro também que chama A Luz que Vem do Além, que também é do Dr. Raimundo, né? Também traz mais experiências, relatos de inspiração espiritual. Esse A Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander, é bem interessante. É um neurocirurgião que ele tem um problema neurológico, né, de meningite, ele entra em coma e ele realmente ele vai para a espiritualidade e uma série de coisas que acaba acontecendo, provando. E é interessante também a questão da prece, porque a esposa dele e a irmã vão lá constantemente chamar ele. Pega na mão dele e fala, volta, volta. Ele escuta elas falando, mesmo na espiritualidade. Esse O Céu Existe de Verdade, o céu é muito legal, tem um filme, é a história de um menino que ele afirma que foi no céu durante uma cirurgia. 90 Minutos no Paraíso, A Morte é um Novo Amanhecer, da Elizabeth Kübler-Ross, que também é uma autora muito boa. E aqui alguns autores brasileiros, espíritas, que também falam sobre esse assunto, né? Na Luz do Infinito, Marlene Nobre, Experiência de Quase Morte, Dr. Hernandes Guimarães, que também sempre fez pesquisas interessantes, e Experiência de Quase Morte, uma investigação científica, o Dr. Alexander Moreira, que eu já falei para vocês, que vai estar lá no nosso congresso e tem feito pesquisas bem, assim, bem reconhecidas no meio acadêmico. Alguns filmes também, né, com essa temática. O próprio Vida Depois da Vida tinha um filme, mas é tão antigo que eu acho que nem existe mais, gente. Esse O Céu é de Verdade, é do menino lá que vai ver a espiritualidade, e é interessante esse menino, O Céu é de Verdade, que ele fala que conversou com Jesus. Ele fala, não, eu conversei com Jesus. Ô, Edson, se eu passar o tempo, você me dá um toque aí. Ah, vai tranquilo. Ele fala que conversou com Jesus. E aí o pai dele era um pastor. O pai dele começa a mostrar figuras de Jesus para ele. Olha, o que você acha dessa figura? Esse é Jesus? Não. Ah, ele reconhece um avô dele que tinha morrido antes dele nascer. O pai mostra depois uma fotografia, ele reconhece, olha, esse daqui é o fulano de tal. Ele reconhece. E aí o pai fica interessado, né? Ele mora numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, muito pequenininha. E ele vai na internet e procura. E essa figura aqui é de Jesus? Não. E essa? Não. E essa outra? Também não. E ele mostra, assim, centenas de fotos. O menino já estava até insatisfeito, né, com essa situação, quando ele mostra a figura de uma pintura. Não sei se vocês conhecem, uma menina que ela é um gênio, né, da pintura, ela chama Kiane Kramak. E ela faz a pintura de um Jesus, e ele fala assim, é esse aqui. E essa pintura da Ariane, a Kiane, desculpa, ela pintou quando ela tinha 8 anos. Esqueci de colocar aqui, depois eu ponho no grupo para vocês. Ela tinha 8 anos quando ela pintou essa pintura de Jesus,
E o Colton, que é um menino que teve essa experiência de quase morte, fala que a figura que ele viu de Jesus é aquela ali. Né? Então, é bem interessante. Milagres do Paraíso, esse After, depois da morte, né? É um documentário que está, inclusive, acho que na Netflix. E outras, né? Linha Mortal também é um antigo. Esse Linha Mortal é ficção. É um grupo de jovens que entram eles provocam a experiência de quase morte e começam a ter experiências espirituais. Amor Além da Vida, né, Entre Dois Mundos, e tem essa Surviving Diet, que também é da Netflix, recente. Então, pessoal, é isso aí, né? O Espiritismo, em sua mais simples expressão, tem uma frase de Kardec que fala que a vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não passa de um instante na eternidade. Então, a gente sabe que a experiência de quase morte nada mais é do que um preâmbulo, e cada vez mais, assim, as experiências que tem, as pesquisas, é de que cada 10 pessoas que teve algum tipo de acidente, ou passou por uma situação dessa, teve uma situação de quase morte, a cada 10 pessoas. Então, é um número muito grande de pessoas, né, que têm tido essas experiências, e os relatos, independe de se a pessoa, de qualquer tipo de religião, de cultura, né, eles são sempre os mesmos. E nós, como espíritas, né, só temos, assim, corrobora todo um trabalho que Kardec fez, que, por exemplo, no livro Céu e Inferno, a gente vê que tem várias experiências ali, mas não é de quase morte, é de desencarne mesmo, tá bom? Então, era isso aí que, se tiver alguma questão, que a gente pode, se ficou alguma dúvida, alguma questão que a gente pode elucidar de alguma maneira, né? A gente fica aqui à disposição. Quer fazer algum comentário? Está me ouvindo, né? A Yara, minha esposa, ela sofreu um acidente quando ela tinha 16 anos, e ela afetou um dos parietais aqui, e ficou em coma por alguns dias. Quantos dias? 72 horas em coma. Creio eu, hoje, que era um coma induzido e tal. Ela não lembra, mas as pessoas que a acompanharam, né, quando ela estava em coma, ela teve diversas visões. Diversas visões. Até com parentes também. E ela falou que até... Aí tem a parte também da criação. Ela viu Jesus no barco, que ela ministrava aulas para uma igreja presbiteriana para as crianças, e tem uma música, né, do Jesus no barco, vai tudo bem. E ela também viu algumas coisas, e as pessoas que relataram isso, né? E nós, eu acho que, em geral, aquele que está estudando o Espiritismo não tem dúvidas desses fenômenos. Tal a frequência e o detalhamento que se tem, até envolvendo neurologistas e outros médicos, a respeito disso. O grande problema que existe é que a ciência, para comprovar, de fato, isso, gente, daria um prêmio Nobel se houvesse uma comprovação científica definitiva, assim, que é uma experiência de quase morte real, mudaria, nossa, seria uma revolução em todas as religiões. Vocês concordam com isso?
o grande problema é que o protocolo científico é extremamente rigoroso e a maior parte das experiências que são feitas, inclusive essa que foi feita também na USP sobre passes, etc., ele não seguiram exatamente os protocolos, porque realmente é complicado. Tem que ser, a experiência tem que ser repetida e sob controles até exagerados para ter aquela conclusão final. Gente, não tem dúvida, é isso que aconteceu. Eu não sei, Rosana, qual é hoje, quais são os cientistas, até internacionais, sei lá, que estão fazendo um trabalho sério para a comprovação científica. Porque relatos e até comprovações, puxa vida, isso só pode ter sido real, essa experiência, né? Aquele pessoal que estuda realmente a ciência não aceita. Eles não aceitam simplesmente aquilo que é, vamos supor, 90% dos relatos são fidedignos, são importantes. Então, fala. Então, já existem hospitais aí que eles deixam marcadores escondidos em cima de locais onde não se alcança, por exemplo. E quando a pessoa pergunta se, por exemplo, deixa uma frase, alguma coisa no alto. Então, se a pessoa teve experiência de quase morte, eles perguntam se ela viu aquele local, por exemplo. Em cima de um armário, deixaram lá uma estrela, uma bola, uma letra, alguma coisa, para ver se a pessoa teve essa experiência de quase morte. Eles já estão deixando esses marcadores, porque estão interessados na comprovação científica. Então, quando realmente a pessoa tem uma morte e volta, eles têm condições de perguntar se ela viu alguma coisa. Então, é difícil, né? A gente sabe que é difícil, há muitos relatos, mas a comprovação em si é difícil, porque você fala assim, a pessoa não morreu, né? Mas eu ouvi nessa semana o relato da pessoa, que ela contava que ela não veio de um lugar bom. Ela fala, eu não vim de um lugar bom. Ela, desde criança, achava que não veio de um lugar bom. Vim de um lugar escuro, vim de um lugar ruim. Até falei para o meu marido, essa moça é suicida, que está retornando, porque ela teve uma infância sofrida, tal. Aí, quando ela era jovem, ela resolveu, que ela trabalhava num hotel, pular da janela desse hotel. Então, ela foi no 7º andar, mas ela viu que todas as janelas estavam trancadas. Então, o que ela pensou? Eu vou na janela do banheiro. E ela subiu na pia e viu na janela do banheiro. Ela falou assim, eu acho que daqui dá para me jogar. Ela sentiu 2 mãos puxarem ela com tudo. E ela caiu no chão. Então, veja como existe ainda assim, e porque ela sempre que ela pensava isso quando ela era criança, uma voz falava assim para ela, porque ela já tinha tido problema já tinha tido EQM. Uma voz falava assim para ela, não adianta tentar, porque alguma coisa vai sobrar. Era isso que ela tinha medo, né? Que se ela morresse, porque ela tinha um sofrimento atroz com a família, com a mãe, com o pai, etc., com os irmãos, e essa voz acompanhava ela e falava e aconselhava. Então, a gente vê que nós temos esse anjo protetor, né? Esse que o espírito protetor está sempre com a gente. E a experiência de quase morte, não importa também que se ela é comprovada ou não, eu acho que cada vez mais isso é igual à questão da reencarnação, né?
Para nós é natural a reencarnação. Mas muitas pessoas começam, chega uma hora e falam assim, gente, não é possível, né? Que tudo que eu fiz vai acabar em nada. A pessoa é ateu, etc. Mas aí chega uma hora, ele pensa bem e fala assim, não é possível que isso tudo vai acabar em nada. Às vezes, perto do desencarne, né? Ele começa a refletir a respeito disso. Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, gente? Gostaram? Eu recomendo vocês ouvirem algumas entrevistas desse canal do YouTube, que é muito bom. É muito interessante. E a gente vê o quanto bate com algumas coisas, bate com o espiritismo, sabe? Em relação à espiritualidade, né? E essa questão da porta entreaberta, né? Essa percepção espiritual. A pessoa passa a ouvir o anjo protetor, passa a mudar a vida, característica da vida dele, não tem mais aquela ambição, aquela ganância, passa a fazer trabalhos sociais. E isso é importante, né? Porque a pessoa vê que a vida dela tem um significado aqui, tem um propósito, né? Eu vou tirar uma foto de vocês, mas põe uma carinha bonita, sorridente aí, gente. Posso fazer só um comentário? Faz com sorriso que eu vou Tá. tirar uma Na foto. verdade, eu queria só ressaltar o trabalho do CCDPE, que realmente é fantástico, né? Eu sou originariamente do NAEFA, tá, Rosana? Mas eu estou fazendo parte do grupo lá do CCDPE, às segundas-feiras, com o Pedro e o pessoal da legal. comunidade, e é o maior acervo, eu acho que espírita. Falo, não sei se do Brasil, porque no Brasil tudo que é espírita é maior do mundo, né? Nem na França tem tanto espírita quanto no Brasil. Mas é o maior acervo original de documentos franceses, inclusive, da doutrina espírita. E está tudo sendo digitalizado e vai ficar disponível em breve, mas é um trabalho fantástico que eles fazem lá, tanto de estudo como lançamento de livro, participação em feiras, em congressos espíritas. Ali tem um monte de gente muito boa, né? Incluindo a Rosana, claro, empenhada em levar a doutrina espírita mais a sério, profundamente. Só um comentário. E o Araquém, esse que falou, o Araquém, ele vai dar uma palestra sobre mediunidade lá na Fraternidade o Terceiro Milênio, é dia 20? É quinta-feira agora, 23. Quinta-feira. É quinta-feira. Depois você passa a Ou informação. não. Espera aí, preciso olhar aqui, eu acho que é dia 23, não é quinta, não, é a outra. É a outra. Mas já está pronto. Legal. Eu gostei muito desse incentivo, né, dessas pesquisas, porque eu pesquiso há muito tempo, mas nunca, assim, no meio espírita, nunca falei sobre a respeito da EQM, né? Embora, assim, a gente escreve alguma coisa, fala alguma coisa, né, numa palestra, mas especificamente sobre experiência de quase morte, a gente nunca falou. Mas tem muito livro, gente, tem muito filme, muita pesquisa mesmo, né? Eu acho que chega uma hora, a ciência se rende. É igual vida em outro planeta. Kardec falou isso lá em 1857. Glândula pineal, né? A ciência está falando agora, olha, é impossível que não se tenha vida em outros planetas, porque é uma coisa imensa, né? Há de ter em algum lugar. Mas se falasse isso na época de Kardec mesmo, isso era motivo de piada, né? Você vai falar de reencarnação, hoje a gente vê evangélico falando de reencarnação.
ver evangélico falando de desobsessão. Então, não adianta, né? A gente vai, o Espiritismo é a religião do futuro? Não. É o futuro das religiões, porque os conceitos que são falados no Espiritismo é uma questão de tempo para que as pessoas consigam, né, entender esses conceitos. São universais, né? É isso mesmo. Tá bom. Rosana, Oi. em nome do NAEFA, né, agradeço bastante a sua disponibilidade e a sua Eu que agradeço. apresentação. Foi realmente muito gostoso, muito bom, muito instrutivo para a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço.